estava pensando numas coisas e me veio à mente uma palavra de Paulo que está lá em Filipenses capítulo 4, versículo 6. Ainda não vou... me veio aqui essa palavra de Filipenses. Quando Paulo diz assim: não andeis, ou nessa versão aqui diz não andem, né? Mas numa versão mais, ela diz não andeis ansiosos por coisa alguma. Pelo contrário, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. Com ação de graças, não estejais ansiosos por coisa alguma, antes sejam as vossas petições conhecidas, sejam em tudo conhecidas diante de Deus. Eu estava pensando um pouquinho nisso daqui, porque ele diz assim: não sejais ansiosos. E a expressão que Paulo vem trazendo ali, que Paulo vem... A impressão que a gente tem, ao ler assim a grosso modo, é que o apóstolo Paulo naquele momento, o apóstolo Paulo naquela hora, ele está levando alguém, está conduzindo alguém, está direcionando alguém, para colocar diante de Deus as suas orações. Quem não tem nada para colocar, está com uma situação acontecendo, está com uma luta acontecendo, está com uma dificuldade acontecendo. Aí ele diz assim: não sejais ansiosos por coisa alguma, antes sejam conhecidas em oração as vossas petições conhecidas. Só que eu acho interessante aqui, que essa oração aqui, ela não visa ter as petições respondidas. Ela visa ter ansiedade retirada. Eu vou repetir. Essa oração que Paulo está dizendo aqui, ela não visa ter as petições respondidas, mas sim a ansiedade retirada. É disso que ele está falando. Ele está dizendo que, quando eu oro com ansiedade, eu oro de uma maneira almática. E aqui ele está dizendo assim, depois da ansiedade retirada que começa a oração, ou a verdadeira oração, porque eu vou diante dele. Pode diminuir para mim, que daí eu controlo aqui. Eu estou colocando distante, vocês estão aumentando. Coloco distante, vocês aumentam. Coloco distante, vocês aumentam. Deixa que eu seguro aqui. Aqui não é a petição respondida, mas a ansiedade retirada. Ele está falando de algo, de que eu começo a falar com o Senhor sobre tantas coisas na minha vida, que de repente a ansiedade sai, e aí eu começo a orar. Aí eu nem, na verdade, a ansiedade retirada faz com que, na verdade, eu nem ore por aquilo que com ansiedade eu estaria orando. Aí eu vou naquilo que o Senhor quer que eu ore. Você está entendendo? Aí eu vou no lugar que Ele quer que eu esteja, na oração. Eu estava pensando um pouquinho, e agora à tarde eu estava pensando algumas coisas. E o meu pensamento hoje, ele redundou muito no que Deus está fazendo em mim. Eu parei um pouco para ver isso. Eu parei um pouco para olhar o que Deus está fazendo em mim. Nesses 90 dias que nós declaramos como 90 dias de santidade. Mês de setembro, nós já estamos praticamente findando o mês de outubro, né? Tempo que para alguns não significa nada. Para muita gente, 90 dias de santidade não significa nada, não tem valor nenhum. Mas para muitos pode ter um valor extraordinário. E eu estava pensando que talvez ele foi feito para mim mesmo. Talvez naquele dia
esses 90 dias foram estabelecidos para mim. E eu me peguei hoje tentando entender algumas coisas. Porque nesse momento o parâmetro que eu estava olhando era eu, a minha vida. E eu me peguei pensando um pouquinho sobre iniquidade. Deixa eu abrir um parênteses aqui. O teu acompanhamento, essa semana você não vai escrever nada, só mantenha o teu acompanhamento, tá? Nós escrevemos na primeira semana Chave de Davi, na segunda semana nós escrevemos Mente Expandida, e na semana passada nós escrevemos Honra, tá? Essa semana eu vou fechar algumas coisas que nós viemos falando nessas últimas semanas, tá? Só para você ficar preocupado, o pastor, o que eu tenho que escrever aqui no meu acompanhamento, tá? Só mantenha o teu acompanhamento. Eu me dei a pensar sobre iniquidade, e quando eu penso nisso, eu me deparo com situações em minha vida que eu não posso ignorar. Eu preciso fazer constantemente uma avaliação, uma análise, uma anamnese em mim, para entender se eu de verdade estou fazendo uma busca para não viver na iniquidade, ou se de verdade isso daqui tem sido apenas uma piada, uma retórica, uma palavra qualquer. E quando a gente entende que eu não posso ignorar algumas coisas, porque eu carrego coisas, eu carrego cargas, eu carrego mazelas, eu carrego pecados, vícios, e o pior de que algumas vezes eu me acomodei com isso. Algumas vezes eu me acomodei com o pecado, eu me acomodei em carregar lixo. Carregar lixo, pegar lixo apodrecido e sair com a sacolinha de lixo caminhando, com aquela podridão em mim, sacos podres, flertando com o pecado, íntimo do pecado. Mas nesse tempo a palavra eu resolvi agradar a Deus. Nesse tempo a palavra eu não vou viver mais no comum e nem no confortável, porque eu não quero sair da rota, eu não quero perder. Naquilo que Deus está fazendo, eu não quero ficar de fora. Eu quero fazer parte do que Deus está fazendo esses dias. Eu quero fazer parte daquilo que o céu está estabelecendo. Eu quero fazer parte disso. Eu não quero ser roubado da presença. Eu quero fazer parte. E a gente vem com algo dizendo assim, cara, a fé. E a maioria das vezes a gente vem com uma fé que é simplesmente para fazer. E na verdade, eu e você precisamos mudar isso e não usar mais uma fé para fazer, mas uma fé para conhecer. Eu vou repetir. Eu e você não podemos mais usar uma fé para fazer, mas uma fé para conhecer. Uma fé para fazer é uma fé que eu levanto aqui, está endemoniado, sai em nome de Jesus. Uma fé para fazer é uma fé que cura. Não, sai em nome de... Sai, cura, enfermidade. E a gente sai fazendo. Só que a Bíblia diz que muita gente faz, mas o Senhor diz assim, eu não te conheço. Mas a fé para conhecer muda. Porque a fé para conhecer me leva a conhecer ao Senhor. Lá em Oséias 6,3, a Bíblia diz, então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Uma fé para conhecer. Na verdade, a gente pediu uma fé para fazer, quando Deus quer nos dar um nível de fé para conhecer. Um nível de fé que vai conhecer o Senhor.
Um nível de fé que vai conhecer a Ele. Um nível de fé que vai conhecer ao Senhor. Olha bem isso daqui. Teve um dia, os discípulos estão tentando expulsar um demônio. Os discípulos estão lá, e o menino endemoniado, eles não conseguem expulsar. O pai do menino, ele chega para Jesus, lá em Mateus 17, versículo 15. Coloca ali para a gente. Senhor, tem misericórdia do meu filho que é lunático e sofre muito. Muitas vezes ele cai no fogo e muitas vezes na água. Eu trouxe ele aos seus discípulos e não puderam curá-lo. Olha bem isso daqui. Ele traz o menino para os discípulos. Jesus, na verdade, está com um grupo, 3, Pedro, Tiago e João, estão no monte. É o monte da transfiguração. No monte da transfiguração, a Bíblia diz que estava lá Jesus, apareceram Moisés e Elias, e eles tiveram uma grande experiência lá. Naquela experiência, o Pedrão, que era o cara, né? O Pedro sempre tinha uma conversa. O Pedro diz assim: ô Senhor, cara, alguém que tivesse uma experiência daquela ia dizer assim: Jesus, vamos descer o monte, vamos chamar todo mundo para ver o que está acontecendo aqui. O Pedro diz assim: vamos montar uma cabana e vamos ficar só nós aqui. Olha do cara, meu. Ele diz assim: vamos montar uma cabaninha e vamos ficar nós aqui em cima. A gente fica aqui, ó, nessa cabaninha. E os outros lá embaixo, olha. Eles, eu não sei. Mas a gente faz aqui umas tendas e a gente fica aqui. Mas Jesus ignora aquilo, desce. Quando desce tem essa cena. Os discípulos estão lá tentando expulsar um demônio e não conseguem. Aí lá no versículo 16, 17, 18, e Jesus respondendo disse: geração incrédula, geração incrédula e perversa, até quando eu estarei? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo aqui. Aí Jesus repreende o demônio saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Só que daí os discípulos chegam para Jesus e fazem uma pergunta para ele. Aí, então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram: por que a gente não pôde expulsar? Por que a gente não pôde expulsar? Aí Jesus dá a resposta. Vai para o 21. Vamos fazer o contrário. Como é que Jesus disse? Essa casta não se expulsa a não ser senão por jejum e oração. Olha aqui. Qual que é? Aqui está a fé para fazer. A fé para fazer faz isso daqui. Vou jejuar. Para que jejuar, cara? Vou pregar domingo, então eu tenho que jejuar. Fé para fazer. Domingo você vai fazer o quê? Não, domingo eu vou abrir o culto lá na igreja. Irmão, não estou dizendo que você não precisa jejuar, tá? Aí, mas você gera uma fé para fazer e não uma fé para conhecer. Aí, o que? Não, domingo é coisa. O clima, a gente vai estar fazendo isso. Vou para a oração para quê? Por que você está orando? Cara, domingo vai. Eu estou na oferta domingo. Domingo, eu sou o pregador domingo. Na verdade, vamos ler o texto de verdade, para ver o que. Volta para o 20. Eles fazem uma pergunta no 19. Eles dizem assim: Senhor, por que a gente não conseguiu expulsar? Aí Jesus responde no 20: Por causa da Não, você não está lendo. Por causa da incredulidade.
Porque aí Jesus coloca um ponto e uma vírgula, e ele diz assim: porque em verdade vos digo, que se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês direi a este monte, passa a colar, e há de passar, e nada vos será impossível. 21. Mas essa casta não se expulsa senão... Irmão, de que casta Jesus está falando? Hã? Vem cá, Zé Luiz, me ajuda aqui. Jesus, ele faz aqui, ele tem um entendimento, ele diz assim, ó, na verdade, por causa da incredulidade, ele diz para os discípulos, vocês são incrédulos, por isso vocês não conseguiram expulsar. Aí ele diz assim, Jesus diz assim, se você jejuar e orar, a casta da incredulidade que está aqui vai sair. E se sair a casta da incredulidade que está aqui, o demônio que está ali não vai resistir. Mas a tua ideia era que você tinha que jejuar para fazer, jejuar para... Ele diz assim, cara, você precisa jejuar para você não ser mais incrédulo. Por quê? Versículo 20. Se você não for incrédulo, eu vou dizer para você que se tiver fé do tamanho... Cara, ele está dizendo assim, sabe o que está fazendo você não conquistar as coisas, não realizar coisas? É a incredulidade que está dentro de você. É um demônio, e esse demônio só sai... Vocês pensavam que era o demônio do menino que não saía com jejum e oração, não era? Tem nada a ver, cara, não é? Jesus não está falando do demônio do menino. Jesus está dizendo assim, do demônio dos discípulos. Misericórdia, né? É só para me ajudar aqui, para ilustrar. Obrigado. Ele diz assim, se tirar o demônio que está aqui, o demônio que está ali no menino não vai resistir. Então a fé não é uma fé para fazer, é uma fé para conhecer. O nível de fé que você precisa gerar é um nível de fé para conhecer, não um nível de fé para fazer. Pastor, eu vou ter que fazer, domingo eu vou ter que fazer. Cara, se você conhecer, ele diz assim, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Ele está falando de um conhecimento. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Eu falei que hoje a gente ia falar do barro. Falou do barro, meu Deus, o barro. Então vamos lá. Gênesis 1, 27. Fica comigo aqui, que daqui eu estou só esquentando as turbinas. Tá? E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher o criou. Capítulo 2, versículo 5. Que diz assim: toda planta do campo que ainda não estava na terra, e toda a erva do campo que ainda não brotava, porque ainda o Senhor não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem. Tem uma outra versão que diz assim: não havia homem para cultivar a terra. Essa versão é melhor, tá? Não tinha brotado nada, não tinha nada, nada tinha crescido, porque na verdade, no capítulo 1, versículo 27, volta para o 1 e 27, diz que ele criou os seres humanos
imagem de Deus os criou, macho e fêmea os criou. Só que no capítulo 2, versículo 5, diz que não tinha homem para cultivar. No versículo 7 desse mesmo capítulo, diz assim: então o Senhor modelou o ser humano do pó da terra, feito da terra, da argila, soprou nas suas narinas fôlego de vida, e o homem se tornou ser vivente. Opa! Lá diz que criou. Aqui, a outra versão diz assim: então o Senhor formou. Tem uma versão que diz fez, formou. Deixa eu te dizer uma coisa. Primeiro, ele criou nele, e depois ele formou. Vou repetir. Primeiro, ele criou nele. Ele criou nele. Todas as coisas são criadas nele, são geradas nele. Primeiro ele cria, depois ele forma. Ele criou nele e de repente ele diz agora, formou o homem do pó da terra. Deixa eu te falar uma coisa. Cultivo vem de culto. Cultivo tem a mesma raiz da palavra culto. O que Adão cultivava na terra era resultado do seu culto. Ele colhia resultado da sua adoração, do culto que ele prestava a Deus. Então, quando ele cultuava o Senhor, a terra dava para ele o melhor. Quando ele cultuava, a terra dava para ele o melhor alimento. A terra dava para ele, produzia o melhor, dava o melhor, e ele comia do melhor através do culto que ele realizava. Olha que interessante. Só que teve um dia que Adão se perdeu. Adão errou o culto. Quando ele errou o culto, ele prestou um culto a Satanás, na figura de uma serpente. E no dia seguinte ele vai buscar o resultado do culto dele, na terra. E quando ele chega na terra para buscar o resultado do seu culto, vamos pensar naquela vida que o meu pai me ensinou, na enxada. Ele pegou, deu uma enxadada na terra, e ele percebe que a terra produziu espinhos e abrolhos. Quando ele viu a terra, que a terra tinha produzido espinhos, ele quis resolver o problema dos espinhos. E Deus diz assim: Adão, não tenta resolver os espinhos, resolva o culto. Não tenta resolver o espinho, resolve o culto. Porque se você resolver o culto, você resolve o resto. Se você resolver a adoração, se você resolver, porque cultivar, adorar, resolve o culto, porque se você resolver o culto, está tudo certo. Romanos 12, versículo de número 1 e 2, Paulo fala disso com uma coisa. Paulo fala aos irmãos de Roma, cara, e ele diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas compaixões de Deus, pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Olha o Paulo. Ele expressa para a igreja de Roma, ele diz assim: gente, tudo tem a ver com a intensidade do culto que você está prestando. Ele diz assim: eu rogo. Sabe o que é rogo? Joelho no chão, lágrimas nos olhos. Ele estava dizendo assim, é mais ou menos assim. Ele estava dizendo: pelo amor de Deus, vocês precisam prestar culto. Lá no versículo 1 ele diz assim: rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus. E aí ele diz assim, que vocês apresentem o corpo. Olha o que ele está dizendo: apresentem os vossos corpos em sacrifício.
Ei, no Antigo Testamento, o sacrifício era de animais, mas agora eu sou o sacrifício. Eu vou repetir. Ei, lá no Antigo Testamento, o sacrifício era um animal, mas agora eu sou o sacrifício. Agora eu deixo de lado os meus desejos, agora eu abandono aquilo que na verdade era prazeroso para mim, a fim de segui-lo, a fim de agradá-lo, a fim de servi-lo. E eu gosto de uma coisa, porque ele diz assim, olha, não vos conformeis, lá no versículo 2, ele vai dizer assim, cara, você não pode prestar culto como o mundo presta. Ele diz assim, não vos conformeis com o mundo, mas a mente de vocês vai levar vocês a viver um culto de adoração transformado, uma renovação do vosso entendimento. E aí ele diz assim, porque se você entender isso, existem níveis que você vai galgar. Aí ele diz assim, ei, você vai experimentar um nível, primeiro nível, o nível das coisas boas. O nível de entendimento, ele diz assim, cara, ei, você vai experimentar a boa. Só que, de repente, você não está mais na boa. Você vai para um outro nível. Você vai para agradável vontade. Primeiro você está onde? Na boa vontade. Ei, tem gente que ele diz assim, tá bom, eu sabe onde eu estou? Na boa vontade. Sabe onde eu estou? Eu estou num lugar onde a boa vontade de Deus prevalece. O que você está experimentando? A boa vontade. Só que Deus não quer que você fique na boa vontade. Ele quer que você vá para agradável vontade. Aí tem gente que ele diz assim, onde você está, cara? Eu estou na agradável vontade. Ei, e aí, como é que é, cara? É agradável, agradável vontade. Ah, agradável vontade manifesta umas coisas em mim. Ei, eu sinto, eu me movo no culto. A agradável vontade me leva a levantar as mãos. Aí ele diz assim, cara, só que existe a perfeita vontade. Só que existe a perfeita vontade. Então, ele está dizendo assim, cara, onde você quer ficar? Ah, eu quero ficar na boa. E você? Na agradável. Mas tem um grupo de gente que não quer ficar na boa e também não quer ficar na agradável. Porque sabe para onde ele quer ir? Para a perfeita vontade de Deus. Você está entendendo? Ele quer ir. Aí lá em Marcos 8:34, a Bíblia diz assim, ela diz assim, e clamando assim a multidão com os seus discípulos, disse-lhes, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Êxodo 23:15, ele relata uma verdade, que ele diz assim, cara, tá, se o negócio tem a ver com culto, se o barro... Fica aí que eu já chego no barro. Eu estou indo para o barro. Você já vai entender o barro. Aí ele diz assim, lá no final, a última parte diz assim, e ninguém apareça vazio perante mim. Essa mesma palavra está lá em Deuteronômio 16:16. Quando ele está falando e ele diz assim, porém, não aparecerá vazio perante o Senhor. O que isso quer dizer? Não aparecerá vazio perante mim. Sabe o que ele está dizendo? Que ninguém está habilitado a permanecer diante dele sem que um sacrifício seja feito. Ele está dizendo assim, ninguém está habilitado a permanecer perante ele sem que um sacrifício seja feito. Para ir para ele, para estar nele, precisa ser feito um sacrifício. Agora, deixa eu te falar uma outra coisa. Que é sensacional. Quando eu vejo isso, isso me fascina. Por que a terra produziu espinhos e abrolhos? Abrolhos é uma planta rasteira espinhosa, que tem estrepes, é espinho.
Na verdade, a terra não falava da terra. A terra falava de Adão, porque Adão foi feito da terra. Você precisa entender isso. Na verdade, quando Deus está falando da terra, não está falando da terra, está falando de Adão. Está falando da pessoa de Adão. Lá em Mateus capítulo 15, é tão verdade isso, que em Mateus capítulo 15, versículo de número 19, a Bíblia Sagrada ela diz assim, olha, porque do coração procedem os maus pensamentos. O que procede do coração? Morte, adultério, fornicação, furto, falsos testemunhos e blasfêmia. Tá, isso não vem do diabo? A Bíblia diz que isso vem do coração. Não é do diabo. Vem do coração. Do coração procedem maus pensamentos. Ah, eu estou tendo maus pensamentos. Morte, adultério. Aí a gente diz assim, o diabo me derrubou. Teu coração te derrubou. Tá? Porque Provérbios, no capítulo 4, versículo de número 23, a Bíblia diz assim, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas, as fontes da vida. Dele procedem as fontes da vida, ou seja, do coração. Ei, quando você vai para uma fonte, onde está nascendo alguma coisa, ele diz assim, ei, cuida do coração, protege o coração, cuida dele, guarda ele. Porque se você não guardar o teu coração, se você não se proteger no seu coração, as fontes da vida já saem contaminadas. A gente lá na roça, a gente gostava de ir na mina. Aonde a gente fazia, tinha uma fontezinha de água, tinha um olho, olho, né? Olho d'água. Não é assim que fala? É olho, não é? Não é assim, mamicia lá em Minas? É olho. O olho d'água. E a gente ia lá no olho d'água. E eu me lembro que às vezes a gente ia cavar lá. E cavava e fazia E de repente ali começava aquela água inicial, era suja. Mas de repente aquela água ia clareando, ia clareando. E a gente ia lá com folha de inhame. Fazia um canudinho com uma taquara. Rachava ela no meio, fazia uma bicazinha d'água, pegava uma folha de taioba ou uma folha de inhame, fazia um canudinho para tomar água, e a gente chegava lá, eu sou da roça. Deu até uma nostalgia. Pegava aquilo, colocava aquela folha e tomava aquela água vinha geladinha, aquela água, mas tinha um tempo que começaram a plantar certos cultivos e passar veneno na plantação. E sabe o que contaminou? O olho d'água. E aí a gente não podia mais tomar daquela água, porque a fonte estava contaminada. A fonte estava contaminada. Então aí o sábio Salomão diz assim, cara, de tudo que se deve guardar, guarda o quê? O olho. O olho d'água, a fonte. Da fonte d'água. Olha o que diz 2 Crônicas 7,14. Ele vai falando sobre isso, e daí ele chega lá em 2 Crônicas 7,14 e diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome,
se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e... Você vai me dizer assim, pastor, ele estava falando do sangue derramado, estava falando, cara, também. Mas uma das coisas que estava ali, que ele disse que ia sarar. Eu vou sarar essa terra. Ele estava dizendo assim, ei, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, se converter dos seus maus caminhos, eu vou ouvir do céu, vou perdoar os seus pecados e eu vou sarar a vida dele. Eu vou sarar a vida dele. Deixa eu dar um salto aqui e te falar uma coisa. Por que que tudo começa na família? Porque é na família que você cultiva o que denuncia o que você está cultivando. Eu vou repetir. É na família que você gera um culto que denuncia que tipo de atitude você tem de verdade. Hã? A gente quer consertar a igreja. A igreja não caiu na igreja, a igreja caiu na família. Porque a família vem antes da igreja. A família vem primeiro. E ela denuncia o nosso primeiro culto. É na família que vem a denúncia se de verdade a gente está vivendo uma vida verdadeira ou não. Porque não é aqui dentro, não é aqui em cima, não é aqui no nosso relacionamento aqui que nós denunciamos na verdade quem nós somos de verdade. O que denuncia o tipo de culto, o que fruto eu estou colhendo, na verdade pelo culto que eu estou produzindo, é aquilo que eu vivo lá em casa. É aquilo que eu vivo lá em casa. E por isso que o homem foi criado primeiro no Espírito. Primeiro no Espírito. Lá em 1:27 nós lemos, diz assim, Deus criou o homem. E depois ele formou no barro esse homem. Olha isso daqui. Quando você nasceu de novo, você se tornou uma nova criatura no Espírito. Ou seja, no Espírito você já está pronto. No Espírito você já está pronto. No Espírito está perfeito. No Espírito está tudo certo. Mas agora, aquilo que está criado no Espírito precisa ser gerado aqui. Aquilo que está feito, está pronto no Espírito, agora precisa acontecer dentro de mim. E isso daqui não fala de espiritualidade. Na verdade, isso fala de humanidade. Porque Deus não quer a minha espiritualidade, mas a minha humanidade. Opa, confundiu, pastor. Na verdade, a gente quer dar para o Senhor a nossa espiritualidade. Quem nunca chegou sozinho, orando, e quis se mostrar espiritual para o Senhor? Eterno e soberano Deus, na beira da cama. O Senhor não quer a tua espiritualidade, Ele quer a tua humanidade lá. Hã? Quantos de nós já não tentaram ser espiritual para Deus? Quantos de nós já não quiseram fazer uma encenação e dizer, ó Senhor, como eu sou espiritual? Ei, espiritualidade é coisa dele. Quem entende espiritualidade é Ele. É na minha humanidade que eu preciso caminhar, para que então o Senhor forme em mim a terra, o barro, o que foi gerado no Espírito. Ou seja, na tua vida, na minha vida, já foi gerado. Deus já criou o Jessé perfeito, já criou o Jessé numa nível, numa estação. Agora eu preciso, o barro, Jessé
precisa permitir que aquilo que já foi gerado no Espírito possa de verdade gerar na minha vida, e eu deixar de ser o homem humano que eu sou, o da mazela, o do pecado, da iniquidade, o que não suporta, o que não consegue vencer, o que não consegue romper. Na verdade, o Senhor está dizendo: cara, eu quero gerar em você algo que já está pronto na eternidade. Deixa eu ser mais prático. A Bíblia diz assim: o que foi justificado no Espírito é agora manifestado na carne. Então o que foi gerado no Espírito precisa se manifestar na minha vida, senão a espiritualidade não passa de espiritualismo. Eu vou falar ainda mais, olha bem. Olha isso daqui. Tem gente na igreja que quando você pensa em oração, intercessão, profecia, fogo, movimento do Espírito, você logo pensa naquela pessoa. Tem gente que logo você pensa nela, você escolhe ela. O que é espiritual aqui? Meu Deus, o irmão lá, ei, profecia, fogo, manto, névias, pá, é com o irmão. Agora, se você tiver que escolher alguém para trabalhar com você, para negociar com você, de repente você não pensa nela. Se você tiver que morar junto, ela não está na lista. Se você tiver que confessar algo, você diz assim: é espiritual, irmão. Pensa não, mas não fala nada para ele. Ela não é escolhida. Se você tiver que emprestar R$1.000, você diz: não dá. Se tiver que passar uma folhazinha de cheque por irmão, para irmã, diz assim: não. Porque a pessoa é toda atrapalhada nos seus relacionamentos, na sua vida financeira. Seus relacionamentos são truncados. Porque na verdade, o que ela tem no Espírito, ela não deixa ser formado no barro. Eu vou repetir. Na verdade, o que ela tem no Espírito aquela pessoa se movimenta. No Espírito aquela pessoa, ela tem uma desenvoltura tremenda. Mas na verdade o que ela tem no Espírito, ela não permite ser gerado no barro. O tipo de Jessé que tem no Espírito precisa ter na terra. O tipo de Everaldo que tem no Espírito precisa ter na terra. Deixa, irmão, as coisas prontas do Espírito se tornar realidade na sua vida. Cara, eu tenho uma preocupação esses dias. O que eu estou manifestando? O que eu estou sendo em casa? Porque a minha performance aqui, ela não pode ser apenas uma caricatura, e eu não conseguir ser dentro da minha casa, dos meus relacionamentos, aquilo que eu sou aqui. Porque muita gente está falando de coisas que na verdade está gerado fora dele. Se eu chegar aqui e só falar de algo, isso na verdade está gerado fora de mim, mas eu não permito gerar em mim. Tem muita gente falando coisas bonitas, tem muita gente com uma oratória, com um negócio maravilhoso. Você diz assim: cara, que palavra, que negócio maravilhoso. Ei, é verdade aquilo que ele fala? Claro que é verdade aquilo que ele fala. Aquilo que ela fala, na verdade, mas aquilo está gerado por fora. Agora, aquilo que está gerado por fora, que está manifestando, que na verdade está sendo expresso, eu preciso permitir que aqui dentro, aquela verdade seja uma realidade na minha vida, meu irmão. Seja uma realidade em mim. Cara, Deus já trabalhou algo, já existe um Valtuir, já existe um Andrei, na verdade já existe um Zé Luiz no Espírito. Agora, deixa isso se manifestar de verdade aqui na realidade aqui. Porque senão a gente vai ser só caricatura. A gente está
falando de ganhar a cidade. A gente está falando que a gente vai mover a cidade. Cara, a gente vai mover de verdade a cidade quando a gente permitir que o que está no espírito aconteça de verdade aqui no barro. E eu não estou falando de perfeição. Não estou falando de perfeição. Não. Deixa eu te falar uma coisa. Por que ele não quer a minha humanidade? Ou a minha espiritualidade? Ele quer a minha humanidade. Por causa da queda de Adão. Porque ele está cheio de espinho. Então ele quer que eu dê a minha humanidade para ele, para que ele tire os espinhos. O que aconteceu quando o pecado veio? O que produziu? Espinhos. Deus não criou espinho. Na verdade, o espinho veio quando? Quando o pecado entrou. Quando ele fez o culto errado. Aí entrou o espinho. Agora entrou o espinho. Se eu sou o barro, Adão é o barro, então na verdade nesse barro está cheio do quê? De espinho. Diga assim: eu estou cheio de espinho. Acho que você não ficou muito. Diga de verdade, porque Jesus vai tirar. Diga: eu estou cheio de espinho. Cheio de espinho. A gente só vai formar aqui na terra, curar aqui na terra, quando a gente der para Ele, para que Ele trabalhe na gente. Porque se eu der a minha terra para Ele tirar os espinhos, as coisas vão mudar. Porque se eu não der para Ele, eu vou dar os espinhos para minha esposa. Eu vou dar o espinho para os meus filhos. Eu vou dar os espinhos para as pessoas que estão à minha volta. Ainda que aqui eu seja mega tri espiritual, os espinhos vão aparecer. Por isso, o Senhor falou da parábola do semeador, onde a semente é a mesma, o semeador é o mesmo, porém a terra não era a mesma. A semente semeada era a mesma, o semeador semeando era o mesmo, mas a terra não. A terra não era a mesma. Sabe o que isso significa? Que Deus depende da condição da terra para gerar uma boa produção. Deus depende da produção, da qualidade da terra. O Elton sabe disso. Tem terra que você joga a semente, dá uns pezinhos de milho dessa altura, não é assim? Beira de estrada, onde a terra é muito... Passa aquela... Cara, se não for tratado, dá umas espiguinhas, que na verdade você vai procurar semente nela e nem semente tem. Não deu nada. Deixa eu te falar uma coisa. O propósito é formar o barro. Como? Deixa eu te falar, olha aqui para mim. Como é que ele vai formar o barro? Diga assim: como, pastor? Ele faz o teu irmão te ofender. Ele faz as pessoas falarem mal de você. Faz o teu esposo, o teu marido, falar coisas que te desagradam, que te entristecem. Você não fica alegre: ele falou isso para mim. Sabe que eu fiquei bem triste. Está formando barro. Faz ela ter TPM acima da média. Faz ter uma TPM daquelas, só para testar você no último, irmão. Só que deixa eu te falar uma coisa. Ela está cuidando e está testando, está fazendo com que o barro seja gerado através dela.
Você está sendo gerada através desse homem aí, através dessa mulher aí, você está sendo gerado. Ah, pastor, não suporto mais, não aguenta mais. Quando você for gerado de verdade, aí cessa tudo. Na verdade, ela é só um instrumento de Deus para trabalhar na tua vida e gerar o que Deus quer gerar em você. Ficou difícil, né? Tem mulher que olhou assim, vai, me suporta, vai. Hã? Eu sou benção na tua vida, até quando eu estou te espetando. Ei, como é que é gerado, como é que forma o barro, pastor? Sua liderança é testada. Na célula que você lidera, acontecem umas situações desagradáveis. Você fala assim, ué, o que é isso? O teste, para ver se o barro. Na tua liderança, vem um desânimo, uma vontade de desistir. Uma vontade de dizer assim, vou parar com tudo, parei, acabou tudo. É o barro. Vem alguém, te bate do lado direito. E aí você diz assim, vou para cima. Aí a palavra é, não. Oferece o outro. Dá o outro lado. Aí você diz, não tem umas horas que a gente diz assim, irmão. Você diz assim, como diz o gaúcho, faca, era faca na bota. Facão sem cabo. Você era o bicho, como diz a expressão. Só que daí, de repente, acontecem umas coisas e você fala assim, cara, se fosse no outro tempo, será que eu estou bem? Está com febre? A mulher ora assim, amor, você está com febre, você não falou nada. Resmungão, falador. Ela já vinha com meia dúzia, e aí já virava uma guerra. Aquilo já se... Aí diz assim, ué. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. É só para trabalhar o barro. Sabe aquele cara que te incomoda na empresa? Cuida dele que ele está trabalhando no vaso. Sabe aquele patrão? Você precisa passar por lá. Sabe aquela situação que você diz assim, Sabe aquele cara que fala mal de você, que você dá vontade de você diz assim, agora eu vou para cima, vou dar uma voadeira gospel. Aí vem assim e diz assim, não, ele não é o diabo, é eu. Quem é que hoje está melhor do que antigamente aqui? Aleluia. É porque você já passou por umas, né? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Tem gente que foi colocado na tua vida só para te testar. Tem coisas que vêm somente para testar o barro, para ver se o barro vai responder com espinho, ou se vai responder com uma nova personalidade, com uma personalidade gerada no Espírito, com uma nova identidade que vem do céu, que na verdade já está no céu, e de repente começa a se manifestar aqui, começa a gerar aqui, começa a fazer aqui, meu irmão. Sabe o que a palavra de Deus diz? A glória da segunda casa. Ei, só para o bom de Bíblia aí, a glória da segunda casa vai ser melhor do que o da primeira. Ei, aleluia, isso nunca foi sobre os outros, isso é sobre você.
Aleluia. A gente diz assim, cara, mas eu acho que isso é sobre os outros. Não é. Porque às vezes a pessoa está lá, você diz assim, acho que eu sou a pessoa colocada por Deus nesse lugar para tratar a vida do irmão. Não é sobre ele, é sobre você. Não é sobre ele, não é sobre ela, é sobre, diga, sobre mim, Jesus. Meu Deus do céu, estou com vontade de dar uma corridinha. Por isso que a gente vai para um outro nível sem escala de retorno. Sabe, a glória da segunda casa vai ser maior. Qual que é a primeira casa? Adão. Qual que é a segunda casa? Jesus. A primeira casa caiu, a primeira casa falhou no culto, veio a última casa, o último Adão. Sabe para que veio o último Adão? Para dizer, a glória da segunda casa é maior do que a da primeira. Esaú e Jacó, a Bíblia diz assim, que o maior servirá o menor. Esaú era o mais velho, Jacó era o mais novo. Aí Deus diz assim, como é que é isso? O primeiro é que é servido pelos outros. Aí diz assim, quem é o primeiro? Esaú. Quem que é Esaú? Adão. Quem que é Jacó? O segundo, Jesus. Aí vem o primeiro, o primeiro que era Adão, vem e serve o segundo, que é Jesus. Aleluia. Então, na verdade, meu irmão, o que Deus vai fazer agora nesses dias é muito maior do que o que Ele já fez na tua história, o que Ele já fez na tua vida, em nome de Jesus. Sabe o que Ele quer tratar esses dias? O barro. O barro. O barro. Ele quer pegar o barro, pegar o que está gerado lá e fazer gerar aqui. Se eu fosse você, eu ficava de pé agora e dava um glória a Deus. Aleluia. Por isso que eu amo Jesus. Porque Jesus não veio na terra para ser Deus. Ele veio na terra para ser gente. Porque Deus ele já era. Ele não veio na terra para dizer, eu vou lá para ser Deus lá na terra. Não, Deus ele já era. Na verdade ele já era Deus. Agora ele veio aqui para ser gente. E para dizer que como gente, a gente pode alcançar vitórias poderosas. O que é isso daqui? Como é que é? A palavra? Como é que é? Isso daqui é o quê? A palavra? Mas alguém falou, isso daqui é uma Bíblia. Alguém diz, aqui é um... Na verdade, ele diz assim, no princípio era a palavra, era o verbo. Mas a palavra se fez. Então isso daqui é uma pessoa. Você já não sentiu uns negócios quando você estava com esse negócio assim? Você estava lá e você diz assim, está falando comigo. É uma pessoa. No princípio, a palavra. O verbo se fez carne. Fez o quê? Habitou entre nós. Aí, era o verbo encarnado. Não é assim? O verbo, a palavra encarnada. O que estava lá, manifestou aqui. E agora o que eu e você tem que ser? O encarnado enverbado. Na verdade ele é
o verbo encarnado, e você, o encarnado enverbado. Porque agora aquilo que é lá, gera aqui. E aquilo que era lá, manifestou aqui. E agora o que que você faz? Faz com que aquilo que está lá, se manifeste aqui. A imagem dele, a presença dele, a ação dele. Ramanderaraxé. Vai, adora um pouco, irmão. Ah, cara. Ei. Vai, vai, vai. Eu sinto teu vento soprar, a tua glória se manifestar. Eu posso ver o teu poder tomando conta do lugar. E de braços abertos estou, coração rendido em teu altar. Uma coisa te peço, vem me transformar de dentro. Transforma de dentro pra fora, de dentro pra fora. Transforme o meu ser. Então vê, sem demora vê, e com o teu poder entre dentro de mim. E como fogo em meus ossos vento, em meu peito entre dentro de mim. De dentro pra fora, de dentro pra fora. Transforme o meu ser, de dentro pra fora, de dentro pra fora. Transforme o meu. Aleluia. Cara, não é mais tempo da gente manifestar algumas coisas. Não. Não é mais tempo da gente manifestar algumas coisas. Porque aquilo que eu preciso ser já está pronto, está tudo certo, está acabado. Não tem mais nada para fazer. Eu só preciso permitir que aquilo tome conta de todo o meu ser. Eu preciso permitir que o verbo encarnado me faça uma carne enverbada. Eu preciso permitir que de verdade a glória dessa segunda casa seja maior do que a da primeira. Ei, segura aqui pra mim. Cara, olha aqui pra mim, porque eu vou liberar o que eu tenho sobre a tua vida. Mas ouça antes. Coloca aquela frase pra mim ali. Indo para novos níveis, sem escala de retorno. Aleluia. Eu decidi que eu vou prosperar. Que eu não vou ser o mesmo que eu era semana passada, essa semana. Eu decidi
Que eu não vou ser o mesmo que eu era em setembro, agora em outubro. Eu decidi que as minhas mensagens do mês de dezembro, não vai ser no nível das de novembro. As de outubro não vai ser no nível da de setembro. Eu resolvi que eu vou tomar posse daquilo que tem. Cara, e olha aqui para mim, olha aqui para mim. Você está diante de um pastor melhor do que o mês passado. De um cara melhor, de um homem melhor, de um marido melhor, de um pai melhor, de um cidadão melhor. Você está diante de alguém. E eu não estou me colocando aqui para ser parâmetro. O parâmetro é Jesus. O modelo é Jesus. Eu estou agarrado nele. Eu estou colocado nele. Essa noite eu deitei às 4h45 da manhã. Quando eu subi para o meu quarto. Quando eu subi para o quarto, eu digo assim: ó Jesus, eu quero viver um tempo sem escala de retorno. Eu não quero a água aqui, agora está aqui, e voltar para a água lá. Eu quero a água daqui para cá. Eu quero a água daqui para cá. Eu não quero ser o cara que manifestava algumas iniquidades. E tem algumas coisas que eu praticava, que eu decidi assim: eu não pratico mais isso, eu não pratico mais isso. E o dia que eu tomei aquela decisão, irmão, é isso que eu quero liberar sobre a tua vida. Olha aqui para mim. É isso que eu quero liberar. Veio sobre a minha vida uma unção de prosperidade. Não somente financeira, mas é uma unção de prosperidade. Uma unção de prosperidade, cara. Que se eu tocar nessa caixa, ela vai ter que mudar. Uma unção, uma graça. Deus resolveu, não porque eu, não, porque eu resolvi sair da fé para fazer, para entrar na fé para conhecer. Vou ler a Bíblia para pregar. Vou jejuar para pregar, para abrir culto. Cara, eu vou jejuar para conhecer. Ei, eu vou orar para poder ver Ele se manifestar na minha vida. Não para os outros ver, mas para a glória de Deus ser experiência na minha vida, cara. Ser experiência na minha vida. Não, eu vou fazer tal coisa. Sai desse lugar e entra num lugar de conhecer a Ele, Ele está dizendo: cara, eu estou aqui, me conhece. Cara, lá no jardim, a Bíblia diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Sabe? E a palavra do Senhor, ela veio assim e disse assim: haja luz. Cara, e é tão forte a palavra de Deus, que se Ele disser que isso daqui é ouro, transforma em ouro na hora. E é nisso que eu quero liberar sobre a tua vida. Ei, quando você abrir a boca para liberar palavras, não serão mais palavras, serão sentenças. Se você tocar e você disser: isso daqui é isso,
Vai acontecer. Vai acontecer. Vai acontecer. Vai acontecer. Oh. Não me deixe ficar sem o teu Você crê nisso? Sai do teu lugar e vem correndo aqui, irmão. Que eu acredito nisso. Eu acredito nisso. Vem. Não me deixe ficar, não, sem o teu tocar. Não me deixe ir sem te sentir. Oh, então vem como nunca veio antes. E vem como nunca veio antes. Vem como nunca veio antes. E vem. Então vem como nunca veio antes. E vem como nunca veio antes. E vem como nunca veio antes. E vem de dentro pra fora. De dentro pra fora. Transforme o meu ser. De dentro pra fora. De dentro pra fora. Transforme o meu ser. De dentro. De dentro. Ei, você vai. O que precisa ser mudado na tua vida? O que foi liberado sobre a tua vida hoje muda tua história. Sem enfermidade, cara, vai ter que ir embora hoje. Andola cantaraché. Jesus. Tem uma unção liberada nesse lugar essa noite. Pega ela. Amandore quem deixe, ele quem doloso. E ara mandara Jesus. Ramandole seria. E quem dere bialara. Promondo gondora seria. Em nome de Jesus, recebe sobre a tua vida uma graça poderosa sobre você, sobre a tua casa, sobre o teu lar, sobre a tua família, sobre a tua empresa. De dentro pra fora, de dentro pra fora, transforme o meu ser. De dentro pra fora, de dentro pra fora, transforme o meu ser. Eu queria pedir que os pastores, líderes de célula, estivessem orando com as pessoas. As pastoras, líderes de célula, por favor, ministra sobre as pessoas. E sem Aleluia. demora vem. E Quando vocês tocarem as pessoas, coisas poderosas vão acontecer. De mim. E como fogo em meus ossos vento, e em meu peito entre dentro. Pode orar, de vai. mim. Então vem, sem demora vem, e com o teu poder entre dentro de mim. E como fogo em meus ossos vento, em meu peito entre dentro de mim. De dentro pra fora, de dentro pra fora, transforme o meu ser.
de dentro pra fora, de dentro pra fora, transforme o meu ser. Deus está Me deixe ficar tomando sem o teu circunstâncias. tocar, e não me deixe ir. Sente, e não me deixe ficar. O teu Ele está moldando o barro. Ele está tratando o barro. Sente, Está fazendo o barro. não me deixe ficar, não, sem o teu Ele está tocar. fazendo o barro. Não me deixe ir. Sente, não me deixe ficar, não, sem o teu tocar. Não me deixe ir, não. Sente, oh, de dentro pra fora, de dentro pra fora, transforme o meu ser. Oh, vamos, de dentro pra fora, de dentro pra fora, transforme o meu ser, Senhor, o meu ser. Ei. Então vem. Hoje, cara, a gente vai entrar num nível onde a gente vai falar. E o ambiente, no ambiente espiritual, no ambiente profético, a gente tem que cuidar o que fala. Sabe, Elton? Você vai ter que cuidar o que fala. Porque no ambiente espiritual a gente vai falar. Vai acontecer. Vai acontecer. No ambiente espiritual a gente vai poder, a gente vai liberar, a gente vai profetizar. A gente vai estar conversando. E a gente vai estar falando de algumas coisas. A gente vai estar, parece que é natural, mas não é natural não. É o espiritual. Ei, conspirando. E vai se mover de uma forma tão poderosa. Meu Deus. Ei. Segura aí. Você vai estar falando em casa. Você vai estar conversando na mesa. Parece que é só mais uma conversa. Porque na mesa de casa a gente não vai mais falar mal de ninguém. A gente não vai mais deixar o diabo entrar e tomar conta. Não. A gente vai falar das coisas gloriosas do Espírito. E a gente vai falando. E aquilo vai se tornando realidade. Essa glória do culto vai tomando lá em casa. Essa glória do culto vai gerando lá em casa. Essa glória do culto, sabe? Vai gerando dentro do carro. Essa glória do culto, sabe? Vai tomando a gente dentro do banheiro. A gente está dentro do banheiro, está tomando banho. E a gente está falando línguas estranhas. E está havendo uma movimentação do Espírito. Ei. Diga assim: Senhor, pode trabalhar no vaso. Pode mexer no barro. Pode mexer no barro. Eu quero que está no Espírito que se manifeste aqui. Aleluia. Amém. Diga obrigado, Jesus. Vai em paz. Deus te abençoe. Então vem, sem demora, vem, e com teu poder entre dentro de mim, e como fogo em meus ossos, vento em meu peito, entre dentro de mim.
dentro, Senhor, de dentro, Senhor. Jesus, que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto.